Sejam todos bem-vindos ao meu espaço criativo e a mais uma aula aqui do canal. Algumas semanas atrás eu pedi para as minhas seguidoras e alunas sugerirem algumas aulas para eu ensinar aqui no canal e foi exatamente isso que elas fizeram. A minha aluna e seguidora Bárbara, ela pediu uma carteira bem simples porque ela é iniciante, mas eu vou te garantir que a carteira que eu vou ensinar hoje, ela pode parecer difícil, mas ela é bem fácil de montar. E a carteira, aula de hoje, que foi batizada de Bárbara, ela realmente ficou bárbara. Ela tem esse zíper para vocês guardarem um celular e documentos maiores. Ela tem divisória para dinheiro e 6 cartões. E vem com esse bolsinho com sanfona para vocês guardarem a moeda e ter acesso às moedas mais fácil. E um bolso translúcido para vocês colocarem documentos como a CNH ou fotos 3x4. Bom, se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, não esquece de deixar seu like, compartilhar com as suas amigas, se inscrever no canal, ativar o sininho e vem ser parte das minhas seguidoras e alunas lá no Instagram. Faça esse convite com maior prazer, maior amor, para ajudar e sempre continuar colaborando para a produção criativa de vocês. Eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa. Então, vamos iniciar pelo tecido da sanfona, de 21 por 45 centímetros, e vamos fazer 4 marcações iniciais. Daqui para dentro, 5 centímetros e meio, depois 10 centímetros e meio, da segunda marcação para a terceira, mais 10,5, da terceira para a quarta, 10,5. Vamos vincar em cima dessa marcação e passar uma costura de pesponto bem na beiradinha. Vai para a próxima marcação, vinca em cima da linha, passa outra costura de pesponto. Eu vou fazer isso nas 4 marcações. Agora, eu vou vir aqui na segunda marcação de 10,5, vincar. Você pode vincar no ferro e passar a costura. Agora, eu venho na terceira e faço isso nessas 2 marcações. Então, vai ficar assim, com 4 costuras fazendo o vinco. Agora, nessa primeira costura, eu vou dobrar o tecido para baixo. E daqui para dentro, eu vou descer 1,5 centímetro e vou fazer 2 marcaçõezinhas. Nessas marcações, eu venho com essa dobra aqui e trago até em cima dessa marcação de 1,5 centímetro e alinho bem. Aí, é só vincar o tecido que foi dobrado aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa. Dessa lateralzinha para baixo, eu vou descer 1,5 centímetro. Vou fazer a marcação e trazer essa dobrinha aqui para cima da marcação. Vou pegar essa e vir para cima da marcação de 1,5 centímetro. E deixa bem vincado o seu tecido. Ele vai ficar dessa forma. Agora, eu vou levantar essas camadinhas, exceto a última, e vou alfinetar. Vou alfinetar nesse lado também. A minha já tá certinha porque eu já tinha passado no ferro, mas vocês podem ir lá no ferro e vincar bem essas dobrinhas.
Então, eu tô alfinetando todas as camadas, exceto a última, porque a gente vai fazer uma costura. Então, ela vai ficar assim, ó. Essa vai ficar solta por enquanto. E essa vai ficar desse jeito. Agora, eu vou fazer um risco aqui no meio dessa sanfona. A nossa carteira tem 21 centímetros de comprimento e eu vou marcar a metade com 10,5. Eu vou passar um risco na sanfona 1, 2 e 3. Agora, eu vou trazer esse tecido que a gente não alfinetou para cima e vou passar uma costura com retrocesso bem reforçado aqui nessas sanfoninhas aqui. Então, eu fiz isso daqui, ó. Comecei aqui, vim até o final, virei, fiz outra costura aqui, virei e finalizei a costura, então ela ficou com costura tripla. Agora, eu posso tirar esses alfinetes, que ela não vai sair do lugar. Aí, eu desço esse daqui. E eu vou pegar o meu tecido já estruturado na manta de 25 por 21. Eu vou fazer uma marcação daqui pra cá de 10 centímetros, marquei aqui e marquei aqui desse outro lado. E eu vou posicionar o meu tecido aqui em cima. Eu vou alfinetar o tecido aqui na marcação de 10 centímetros desse lado. E vou alfinetar aqui desse outro lado. E agora, eu vou levantar esses tecidos aqui. E eu vou passar uma costura aqui embaixo, com margem de 1 centímetro. Eu risquei aqui, eu vou costurar em cima desse risco. Agora, eu vou baixar aqui e vou passar uma costura aqui em volta de segurança, bem na beiradinha, para prender todos esses lados aqui. Então, ficou dessa forma. Aqui já está pronto o nosso primeiro bolso. E como a gente costurou ali com a margem de 1 centímetro, já ficou o acabamento aqui, ó, sem aparecer aquele excesso de tecido. E como ele ficou menor do que aqui o barrado, ele evita de formar tanto volume por excesso de tecido também aqui nessa parte. E ficou com essas 6 divisórias de cartões e a divisória aqui de dinheiro, sem ser muito funda também. Agora, a gente vai fazer esse outro lado. Então, vamos iniciar pelo bolso maior. Eu peguei um tecido de 21 por 20 e de um dos lados do tecido, eu peguei uma entretela de colarinho de 19 por 9 e centralizei a entretela no meio do tecido, deixando margem de 1 centímetro aqui nas voltas para não formar excesso de material. Dobrei ela ao meio, passei e deixei ela bem vincadinha, dessa forma. Para o bolso de moedas, nós vamos utilizar um zíper de 13 centímetros, que a gente vai refilar depois, um cursor, 2 pedaços de 2 cortes de tecido, na medida de 15
por 8, uma vez no forro, uma vez no tecido. Na parte do tecido principal, eu passei entretela também de papel para ele ficar mais estruturado. E vocês vão fazer 3 marcações. Daqui para cá, 1,5 cm. Depois da primeira marcação, mais 1,5 cm. Da segunda marcação, mais 1,5 cm. Nessa terceira marcação, vocês vão vincar e você vai passar uma costura de pesponto nessa parte aqui. E a costura, ela tem que ser bem na beiradinha, margem de 1 a 2 milímetros apenas, não pode ser muito, é só para formar essa vinca bem formadinha, bem vincadinha. Vamos trabalhar a primeira parte do zíper nessa parte aqui restante, na parte maior. Eu marquei em uma das pontas abertas, daqui para dentro, 2,5 centímetros. Eu vou dobrar essa parte aqui de 2,5 centímetros. E essa dobra que eu acabei de fazer, eu vou virar e casar aqui rente ao dente. Ele vai ficar dessa forma, reto na frente e triângulo atrás, no avesso. E eu vou colocar um alfinete só para segurar essa marcação aqui, para ela não sair do lugar. Agora, eu vou colocar a frente do zíper com a frente do tecido, dessa maneira, casando o dente bem aqui na costura que você acabou de fazer. Ele vai ficar dessa forma, vai ficar esses milímetros aqui sobrando, que é a costura. Alfineta de novo para ele não sair do lugar. E agora, eu vou passar uma costura de segurança para prender esse zíper aqui. Ficou dessa forma, agora pode tirar os alfinetes. E eu vou vir agora com esse tecido aqui em cima. Se você estiver trabalhando com tecido estampado, é frente com frente. E eu vou passar uma costura aqui, ó, de ponta a ponta, margem de costura pé calcador, retrocesso no começo e no final. Então, eu fiz um retrocesso aqui no início, em cima do zíper e no final. Agora, eu vou deixar essa tirinha aqui, desse jeitinho mesmo, e vou virar, vincar bem esse tecido de forro. E vou virar de novo, deixando ele bem certinho, casando aqui as pontinhas embaixo também. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto aqui, segurando todas essas camadas. E esse vinco deixa virado pra cá, ó, pra lá. Agora, essa primeira costurinha aqui, eu vou trazer pra essa primeira aqui. Vinca. Tecido de forro junto. Dobra e traz para a primeira marcação de 1,5 centímetro.
e vinca bem. Agora, eu vou passar uma costura de segurança só para segurar essas partes aqui. E já vou passar o zíper daqui pra cá. E vai ficar dessa forma, com esse zíper aqui sobrando assim mesmo. Então, de um lado ele abre e depois ele fecha. E vou deixar ele reservadinho. Eu vou pegar esse tecidinho aqui, vou abrir ele pelo lado que tá estruturado. Eu vou posicionar o nosso bolso aqui em cima, dessa maneira. Vou tirar o excesso aqui de zíper. Vou posicionar ele aqui em cima e vou passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. E o zíper, ele vai ficar aqui em cima mesmo, preso bem aqui na vinca da dobra. Então, ficou assim, preso toda a volta. A gente vai fazer o primeiro acabamento aqui na lateral. Para isso, você vai precisar de uma tira de tecido de 4 por 10. Vai dobrar ela ao meio, dessa forma. Vai posicionar ela aqui rente ao zíper. E vai passar uma costura com pé de máquina, retrocesso no começo e no final. E vai ficar assim, ó, essa parte aqui dobradinha e essa sem acabamento. Eu vou pegar aqui o meu bolso de transparente, ele tem 10 por 8, eu coloquei um viés aqui em cima e eu vou posicionar ele bem aonde vai ser o vincado dessa parte aqui. Eu vou encaixar ele aqui. E vou dobrar essa parte aqui. Fazer um bolso só pra colocar foto 3x4, ou um cartão, ou outra coisinha que você queira esconder. Eu vou passar uma costura inicialmente aqui em cima, uma costura de pesponto. Ou se não, a gente pode posicionar ele aqui. Passar uma costurinha aqui, ó, pra segurar. Vou fazer uma costura aqui. E agora eu vou virar. Vou passar uma costura aqui e depois aqui. E vou tirar o excesso aqui de material. Agora, eu vou virar essa parte aqui pra baixo. Embora já tenha acabamento aqui, eu tenho que dar acabamento aqui também no zíper. E essa parte eu fiz de propósito assim mesmo. E eu vou fazer o acabamento dele com viés pra dar um destaque aqui e ao mesmo tempo ter esse acabamento com viés nessa parte. E também ser mais durinha aqui a parte de cima. Então, deixa tudo viradinho pra baixo. Pelo lado aqui do avesso, eu vou colocar uma faixa aqui do viés.
Vou passar a costura e depois vou fazer os virados. Quando cheguei perto do zíper, eu abri o cursor para não atrapalhar na hora da costura. Agora, eu vou trazer esse tecido aqui pra cima, vinca bem. Vou fazer... Tira esses tecidos, essas linhas. Faz a dobra. E agora, eu vou passar uma costura de pesponto aqui em cima. E vai ficar dessa forma, com o nosso bolso aqui de moeda, com uma abertura maior pra gente poder caçar nossas moedinhas. E agora, eu vou colocar ele aqui nessa outra parte, fazer a marcação aqui de 10 centímetros. Posicionar ele aqui em cima da marcação para não ficar torto. E passar uma costura de segurança em toda a volta. E a parte interna da nossa carteira vai ficar assim. Vamos iniciar a parte de fora com 2 tecidos de 12 por 21, 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no forro e um zíper maior de 23 centímetros. Então, eu vou começar colocando a frente do tecido com a frente do zíper, vou marcar o meio do zíper. E vou colocar frente do tecido com frente do zíper. Vou passar uma costura de segurança aqui e vou repetir o processo desse outro lado também. Então, ficou assim, com a costura de segurança apenas. Agora, eu vou deitar esse tecido, vou virar desse lado aqui, ó, desse jeitinho que você está visualizando. Vou colocar a frente do tecido com o avesso do zíper, dessa forma, casando as pontinhas aqui do tecido. E pelo lado do tecido já costurado, eu vou passar uma costura com o pé de máquina e retrocesso no começo e no final. Vai ficar dessa forma aqui, ó, presa. Agora, eu vou trazer esse tecido pra baixo, vou virar ele assim e vou pegar aqui, ó, essa parte do zíper que tá aparecendo, vou jogar todo o tecido pra baixo, vou deixar o forro também tudo pra baixo desse jeitinho e vou colocar novamente a frente do tecido de forro com o avesso do zíper. Vou colocar assim, vou casar as pontinhas e pelo lado do tecido costurado, a gente vai passar costura com pé de máquina. Agora sim, eu vou pegar esse tecido, um tecido e um forro. Então, ele vai ficar assim, ó.
Vou puxar bem essas duas camadas de tecido, vinca bem aqui no zíper. Puxa esse lado, vem vincando. Vem no forro, puxa e vinca. E vou passar uma costura de pesponto aqui e aqui. Então, ficou dessa forma. Costura, pegando aqui o tecido. E agora ele não corre o risco de subir e ficar atrapalhando o zíper. Agora, eu vou passar o cursor e deixar ele aqui no meio. Depois de refilado o excesso de zíper, a frente vai ficar dessa forma. E agora, eu vou estruturar esse tecido com entretela. Essa é uma das formas de se estruturar tecido usando entretela de colarinho. Eu vou pegar, então, a entretela, na medida que tá aparecendo aí pra vocês, de 19 por 10. E vou centralizar ela aqui, deixando margem de sobra de 1 centímetro nessas 3 pontas. Eu vou estruturar desse lado, vou passar o ferro. E depois, eu vou passar o ferro desse outro lado aqui. E ficou dessa forma, meu tecido já com a entretela. Então, ele vai ficar bem durinho, mais estruturado. Já coloquei a minha etiqueta. A etiqueta eu centralizei ela aqui no meio da minha carteira. E desci 2,5 centímetros e posicionei ela com as garrinhas viradas para dentro. Agora, eu vou pegar o meu outro recorte, nas medidas que estão aparecendo aí na tela para vocês, e vou posicionar essa minha peça aqui em cima. Ela está exatamente do tamanho desse recorte, e eu vou passar uma costura de segurança prendendo todo mundo. Tudo preso. Então, agora, na hora que eu abrir o zíper, vou enxergar o forro aqui, ok? Tudo escondidinho. Agora, eu vou pegar a parte de dentro da nossa carteira. E o que eu fiz aqui nessa parte de dentro? Eu peguei a minha reguinha aqui de cantos arredondados. Eu tenho uma videoaula ensinando como fazer. Se você ainda não assistiu, é só assistir aqui no card. E eu vou pegar o canto arredondado de 2 centímetros e vou marcar as 4 pontas. E vou cortar, deixando ele arredondadinho. Eu vou deixar ele virado para a manta e posicionar essa parte aqui em cima da manta. E centralizar todos os 4 cantos e passar uma costura de segurança em toda a volta. Tudo clipadinho, centralizado, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. Interrompemos a programação para alertar que professor também erra e eu estou aqui para confessar o meu erro. Bom, na montagem que vocês vão ver agora, eu falo para vocês colocarem o zíper do mesmo lado que esse cursor. Na teoria ele dá certo, porque quando a necessaire, a carteira está aberta, o cursor ele vai ficar do mesmo lado. Mas a gente precisa que a carteira fique fechada, né, produção? Então, olha como ela fica errada depois de montada. Então, o que vocês vão fazer? Coloca o zíper do lado contrário do que eu estou orientando. Ou seja, esse zíper aqui, ele vai ficar desse lado, do lado desse zíper aqui do bolso de moedas. Não me escutem dessa vez. Faça essa mudança para mim, produção.
Beijo! Vamos precisar, então, pro zíper de 1 metro de zíper, só que com 1 metro de zíper você vai fazer 2 carteiras, porque a gente vai usar só a metade do zíper. Então, eu já destaquei e tô com um lado só do zíper, porque essa bolsa, essa carteira, ela vai ter um zíper contínuo. Então, ela vai abrir e fechar com a metade desse 1 metro de zíper. Em um dos lados da nossa bolsa, como que a gente vai fazer? Então, veja bem. Eu tô com a minha carteira aqui virada. A parte de trás virada para o meu corpo. O zíper fechando para a direita. E a etiqueta virada para frente do meu corpo. Então, ou seja, o meu zíper, ele tem que estar fechando desse lado. A parte de trás é essa. Então, o que eu vou fazer? Na parte da frente, aonde tá a parte arredondada aqui desse zíper aqui, eu vou marcar 3 centímetros. Do meio para fora, 1,5, do meio para fora, 1,5, ficando com essa abertura de 3 centímetros. Aqui, marquei com alfinete e risquei também. E vou fazer uma marcação aqui de 8 centímetros e vou posicionar essa marcação aqui no zíper. Aqui no alfinete. Eu vou alfinetar. Só para ela não sair do lugar. Agora, você poderia estar vindo clipando toda essa parte, toda a volta. Mas acredito que não tenha necessidade, porque a gente vai costurar essa peça por esse lado aqui, porque é mais fácil pegar uma parte reta e fazer virados do que fazer pela parte da frente aqui no zíper, porque ele pode sair do lugar ou ele pode lacear, acontecer algumas coisas. Não é difícil, é só prestar atenção nessa etapa. Então, eu só alfinetei para não sair do lugar e para ficar essa ponta aqui sobrando, avesso do zíper com a parte de dentro da nossa carteira e os dentinhos virados para cima, porque daí depois ele vai ficar pro lado certo. Então, eu vou virar essa parte para cá e eu vou começar a costurar da marcação de 3 centímetros com costurinha de segurança, prendendo esse zíper em toda a volta. Lembrando que se você não sentir confiança, você pode ir alfinetando toda essa volta e costurar essa etapa aqui. Então, eu vou mudar a posição da câmera para mostrar para vocês. Então, recapitulando aqui, avesso do zíper com o lado de dentro da nossa carteira. Posicionei a agulha em cima do risco que a gente tinha feito de 3 centímetros. E agora eu vou alinhando a lateral do tecido com a lateral aqui do zíper e vou costurando. Vou tirar aqui o primeiro alfinete e vou fazer um retrocesso, costurinha de segurança. Então, é bem na beiradinha essa costura inicial. E vou alinhando o tecido com o zíper. Quando for chegando perto da curva, eu vou alinhando e vendo até onde o tecido está alinhado no zíper. Aí, eu levanto o calcador, mantenho o zíper reto aqui na mesa e giro o tecido um pouquinho. Vou dar 3 pontinhos, levanto e giro o tecido. E eu vou fazendo isso até terminar a curva, deixando sempre o zíper aqui na mesa. Deixa o zíper reto, alinha. Até terminar o giro
das pontas. Depois é só alinhar aqui a lateralzinha e vir costurando. É calma, não precisa ter pressa. A agilidade, ela vai vir com o tempo. Não esquece de puxar a primeira pontinha e segurar aqui com a sua mão esquerda. E vir somente com uma costurinha de retrocesso até a marcação de 3 centímetros. E vai ficar assim, dessa forma. E agora a gente vai colocar o viés. Vou deixar esses 2 zíperes aqui, ó. Essas 2 pontas de zíper virada aqui pra dentro. Vou alfinetar pra ela não sair do lugar só. Agora, com o zíper alfinetado aqui, eu vou colocar o viés. Então, eu cortei uma faixa de tecido tricoline enviesado para poder fazer esse viés, mas vocês podem fazer a colocação do viés com o viés industrial mesmo, o viés pronto. Então, eu vou colocar aqui. No caso, vocês colocariam, se fosse estampado, frente com frente do tecido, posiciona aqui nesta parte. Eu vou alfinetar só para segurar essa primeira etapa, porque eu não vou começar a costura exatamente nesse ponto. E eu vou virar ele para poder costurar ele por aqui, ok? Então, como eu vou costurar ele por aqui, então, eu tenho que trazer o viés para esse outro lado aqui, ó. Agora sim. Na hora que eu virar, eu vou empurrando o zíper para baixo, aqui segurando com o dedo, e vou costurando o viés dessa forma aqui, porque eu quero fazer o virado aqui para cima. Depois de tudo clipado ou alfinetado, nessa parte que tava aberta, eu alfinetei bem para ficar bem apertadinho o viradinho. Eu vou passar uma costura de pesponto em toda a volta. E nossa peça vai ficar assim, dessa forma. E agora eu vou tirar aqui. E a gente vai passar o cursor. Coloca o zíper assim pra cima, com os dentinhos virados pra cima, pra você conseguir passar o cursor. Depois que passar aqui o cursor, você vai jogar o zíper aqui pra dentro, dessa forma. Agora, eu vou deixar aqui 2 dedos apenas e vou cortar esse excesso. Para o acabamento, eu vou usar uma tira de tecido de 4 por 8. Vou dobrar ela ao meio e depois trazer uma pontinha pra cá e uma pontinha pra trás. E vou passar uma costura de pé de máquina aqui e aqui. Fiz retrocesso no começo e no final. Agora, eu vou tirar um pouquinho do excesso, diminuir pela metade essa margem aqui.
e vou desvirar essa peça. Vou vestir o zíper aqui dentro. Ajeita bem o zíper, deixa ele bem abertinho. E passa uma costura de pesponto para segurar essa beiradinha aqui. Prontinho, finalizado. E se você não quiser que essa parte aqui fique pra cima, virado pra cima e fique preso aqui, você pode vir aqui abrir esse bolso. Deixar ele aberto. Segura ele aberto e passa uma costura aqui, ó, de 3 pontinhos. E nossa carteira está finalizada. E assim, com muito custo, apesar dos barulhos de fora, ônibus, moto, etc., conseguimos finalizar mais uma aula aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado da proposta da nossa carteira Bárbara. Não esquece de fazer a modificação do zíper de fechamento para ele ficar certinho do mesmo lado, tá? E se você tem alguma sugestão de aula para o canal, pode deixar aqui nos comentários ou mandar mensagem lá no direct, lá do Instagram, que eu terei enorme prazer em responder todas vocês. E vou deixar algumas sugestões de aulas para vocês assistirem. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com as amigas e fazer parte do nosso grupo lá do Telegram, que já tem alguns moldes disponibilizados de aulas passadas. Beijo e até mais!